Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, ative as notificações, estou deixando esse podcast, os créditos vai para o canal Superação, veja mais detalhes sobre o caso Vitória Regina, do qual o delegado expõe algumas coisas. Deixe o seu comentário e Deus te abençoe. O senso de justiça passa pelas suas mãos. Todas as vezes que eu abraçava o Guastelli, eu agradecia muito, chorando, porque passa pelas mãos dele o futuro, né, do desfecho de tudo aquilo ali. Então a gente cria um vínculo, de fato mesmo, uma relação muito próxima, e isso é gratificante demais. Eu queria agradecer também. E antes de eu fazer até uma próxima pergunta, e eu vou passar para você anotou aí, né? Trouxe colinha, né? Eu vi. Antes de fazer essa pergunta para o senhor, porque eu quero perguntar em que pé está o caso hoje, mas antes de perguntar isso, a gente sente, né, nós que estamos de fora, que está caminhando para um desfecho. O senhor tem essa mesma sensação, esse mesmo senso? E daqui a pouco eu vou te perguntar de novo em que pé está o caso, para o senhor poder passar um cenário para as pessoas que estão acompanhando. Daqui a pouco já vou até mandar um abraço para o pessoal que está aqui. A sensação que eu tenho é exatamente essa. Está chegando no final da primeira parte, está chegando no final do inquérito policial. Tá? Infelizmente, eu até antecipo para você aqui, o desfecho deste caso provavelmente, possivelmente, não vai ser aquilo que nós esperávamos. Não será satisfatório. Não será satisfatório. Né? Até por conta do que aconteceu ante uma confissão que foi feita da maneira com que foi feita. Então, mas está caminhando para o final. Né? A família está angustiada, né? A imprensa cobrando, e eu preocupado. Preocupado porque eu sei como é que funciona o mundo jurídico, eu falo com muita propriedade porque eu vivo isso 24 horas por dia. Né? Eu trabalho com isso como advogado, e quando estou na televisão estou falando sobre isso também. Então, falo com propriedade porque está caminhando para um desfecho, que não vai ser um desfecho que a sociedade espera. Estou dizendo porque hoje, nas minhas redes sociais, eu devo ter mais ou menos umas 3.600 mensagens de pessoas falando sobre isso, e o desfecho que essas pessoas estão esperando, infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Por tudo aquilo que eu tenho acompanhado nas investigações, prestes a ter uma reconstituição do crime, e posteriormente vai ser relatado, vai ser encerrado esse inquérito policial, e eu não acredito que outras pessoas irão aparecer. Eu acredito que vai ficar do jeito que está. Que o Maico hoje, o único indiciado formalmente, hoje ele já é um indiciado, né, nesse inquérito que apura a morte da Vitória. Eu não acredito que no apagar das luzes, no fechar desse relatório, vai aparecer uma segunda pessoa, que eu, na minha concepção, por todo o conhecimento jurídico que eu tenho, ele teve a participação de uma outra pessoa, né, ou de outras pessoas, em algum momento. Ou no momento que ela foi arrebatada, ou no momento que ela foi executada, ou no momento que ela foi torturada, ou no momento que o corpo foi deixado na área de mata. Humanamente impossível uma pessoa planejar, arquitetar e executar tudo aquilo sozinho. Então, assim, lógico, tudo isso carece de provas. E com algumas contradições ainda no próprio depoimento. Muitas contradições. Né? Nós temos uma versão, nós temos uma confissão, e eu me sinto bem à vontade de falar que a autoridade policial errou muito nesse momento. Errou muito, muito. Estava indo tudo tão bem, e aí resolvem fazer uma confissão sem os advogados dele, que não são os advogados dele, não são os advogados que irão representá-lo num processo que ele vai responder. O horário que fizeram, e deixo bem claro, a lei não estabelece horário. A lei diz que você pode fazer a hora que você achar que tem que fazer. Que se ele quiser confessar e os advogados constituídos não quiserem participar, o delegado pode convidar um outro advogado que chama advogado ad hoc. É um advogado somente para aquele ato específico. Entendeu? E é o que o delegado faz, convoca uma advogada para assinar uma confissão 2 horas da madrugada. Mas a lei não veda a questão do horário. Mas num caso de tamanha repercussão, colher uma confissão, um interrogatório de uma pessoa, sem a presença dos advogados dele, abre precedente a muitas críticas. E aí você vai na confissão dele, tudo aquilo que ele disse vai na contramão de tudo aquilo que estava sendo investigado. Poderia ter sido coagido, por exemplo. Por isso que eu acredito. Muitas pessoas, mas você está acreditando nele? Vamos lá, pegar todo o contexto da situação.
fizeram uma confissão legal, tá? E dentro da lei, legalidade 100%, mas no meu ponto de vista, imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Sim. Fazer da maneira com que foi feita. Sem a presença dos advogados dele. No horário que foi feito. Aí você pega isso. E aí você pega a confissão, alguma coisa errada aconteceu. Acaba dando uma liberdade de defesa para ele. Uma liberdade de defesa e abre precedente para essa enxurrada de críticas que estão... E assim, é normal acontecer isso. Porque, peraí, a polícia naquele momento tinha, sei lá, tantas e tantas páginas, tantos e tantos dias de investigações. E aí você tem uma confissão que não bate absolutamente nada do que aquele... Está entendendo? O detalhe, como o Beto falou, das contradições, ele diz que sozinho arrebatou, ela entrou no carro porque ele conhecia ela, já tiveram um relacionamento, coisa que a família nega veementemente. A família nunca ouviu falar o nome desse rapaz. E ela tinha um contato muito forte com o pai, contava tudo para o pai, certamente teria contado se tivesse acontecido. Então a família não sabia. E ele disse que dá 2 facadas nela dentro do carro, por conta de uma discussão que ela estava ameaçando ele a contar para a esposa dele que eles tiveram um caso. E ele disse que pega 2 facadas nela, e na realidade não são 2, são 3 facadas. Dentro do carro, e ele disse que ela sangra dentro do carro até a morte. E as evidências? E aí nós temos o delegado que vem numa entrevista coletiva e diz, abre aspas, os senhores já tiveram a infelicidade de estar num local onde uma pessoa toma uma facada na jugular? O sangue vai ao teto. E ele diz, por isso que eu não acredito que ela tenha sido morta em um cativeiro. Eu não acredito que ela tenha sido morta naquele local que nós fizemos uma perícia, fecha aspas. Agora pega essa cena de uma pessoa tomando uma facada na jugular, coloca ela dentro de um carro. Vocês já imaginaram a cena de horror? Sim. Esse rapaz ele não teria condições de limpar esse carro a ponto da perícia não descobrir uma só mancha de sangue. Acreditar numa versão dessa é você menosprezar o trabalho da Polícia Científica de São Paulo, que é a Polícia Científica, sem demérito às outras, a mais respeitada do Brasil. Preparada. A mais preparada do Brasil. Você falar que esse rapaz deu 2 facadas nela dentro do carro, que ela sangrou até a morte, um carro com banco de tecido, e num tempo de, salvo engano, de 48 horas, ele conseguiu limpar tudo, e a perícia não... Mas nem se ele ateasse fogo no carro. Então você pega essa versão cínica dele, desculpa até o termo, essa versão cínica dele, com todo esse aglomerado de informações, o horário que foi feito, sem a presença, no calar da noite... Tudo dá margem para acreditar. E aí depois o advogado vem a público e mostra um áudio dizendo que ele falou, que confessou porque ele foi coagido. Eu dou crédito ao Dr. Flávio, que é o advogado do Maico, meu colega de profissão. Recebi muitas críticas em relação a isso, quando eu falei em algum momento, não lembro qual, que eu tinha contato com ele. Mas como assim, você tem contato? Tenho um contato porque assim, ele defende os interesses do cliente dele e eu defendo os interesses, a gente conversa porque nós somos colegas de profissão. Nós não temos um acordo um com o outro, nós não estamos do mesmo lado. Da advocacia, sim, mas cada um com o seu cliente, tá? Então, e ele disse, e eu perguntei para ele, doutor, entre nós aqui, como advogado, seu cliente confessou? Ele falou, não, doutor, não confessou. Aconteceu isso. E aí eu pego essa informação do advogado e olho tudo aquilo que foi feito, toda aquela salada que fizeram, eu acredito que ele tenha, assim, confessado mediante uma coação, seja física ou mental. Tá? Não que ele não tenha participação, ele tem participação, mas sozinho não. E eu ainda acredito, vou além disso, acredito que ele tenha a menor participação. Porque a versão que ele traz no depoimento dele é uma versão que claramente, isso assim, a experiência conta muito nesse momento, ele está protegendo alguém. Alguém que tem uma participação muito maior que a dele. Chance de nós termos uma reviravolta praticamente nula nesse momento, então, né, doutor?
reviravolta, eu acredito. Talvez o acréscimo de mais alguma informação, o acréscimo de mais alguma peça, acréscimo de mais alguma pessoa. Perfeito. Né? Porque nós temos a reconstituição do crime, tanto bati nisso, que assim, gerou um problemaço para mim. Entendeu? Mas eu sempre falo para a família, assim, lógico, respeito o Dr. Fábio, que é o delegado que está presidindo o inquérito, profissional super respeitado, mas assim, eu não estendi a mão para essa família para fazer amizade em delegacia, não. Então assim, eu estou com eles até o final. E eu falei, olha, a reconstituição do crime é muito importante. Porque o que é a reprodução simulada dos fatos, que nós chamamos de reconstituição do crime? É refazer tudo aquilo que foi feito para saber se essa pessoa teria condições de fazer. Então, e a autoridade policial é o delegado que decide. E quando ele tem a confissão do Michael e vem numa entrevista dizendo que ele estava com o caso solucionado, eu não estava na entrevista coletiva, nesse momento, quando a entrevista começou, eu tinha acabado de entrar, tinha acabado de começar o programa Balanço Geral, e eu estava ao vivo no estúdio, mas eu faria, assim, o que dá a entender então o senhor acredita mesmo, piamente, que ele esfaqueou ela dentro do carro, conseguiu deixar 0 vestígios. Higienizou, tudo certinho, bonitinho. Tudo certinho. Então, o senhor está acreditando em não fazer a reprodução simulada dos fatos, não fazer a reconstituição do crime, é acreditar nessa historinha dele. Não vou fazer porque a reprodução, a reconstituição de um crime, o delegado só faz quando ele tem dúvidas sobre a autoria do crime. Tá, e nesse momento ele tem um indiciado confesso, nem um réu, porque ele não virou réu ainda. Um indiciado confesso. Mas olha essa confissão. Isso aconteceu, se não me engano, na segunda-feira, nós ficamos uma semana inteira batendo nisso. E eu falando, e aí eu vim a público e disse, doutor, eu vou fazer um pedido agora informal. Informal. Que o senhor faça a reconstituição do crime. Se não fizer, eu vou fazer judicialmente. E eu vou até a última instância. Aí nós fizemos a manifestação, e aí ele volta atrás e disse que vai fazer, e tem agora dia 10, a reconstituição. Quem sabe vem alguma informação nova, vem um acréscimo de alguma peça. Eu não acredito muito nisso, não acredito. Mas tem que ser feito, é um direito da família saber como tudo aconteceu. E as pessoas, Beto e Adriana, me perguntaram, mas a família quer saber como aconteceu? Já não basta. Não, a família tem o direito de saber o que aconteceu com a filha deles. No momento que ela sai de um shopping 22 horas do trabalho, uma menina de 17 anos, e é morta daquela maneira. Então a família tem o direito, por mais dolorosa que seja a situação, por mais doloroso que será, eles reviverem ali momento a momento, minuto a minuto, de tudo o que aconteceu com ela, eles querem saber, porque eles têm o direito de saber. Não é saber quem é o autor, quem são os autores. É saber como aconteceu. Saber como aconteceu é você proteger outras pessoas. Né? Olha, então assim, acontece dessa maneira. Vamos alertar isso aqui. A menina estava passando numa estrada de 980 metros sem nenhum tipo de iluminação. Um lugar muito afastado do grande centro da cidade. Um lugar esquecido pela autoridade pública. Um lugar esquecido pela... A discussão ela acaba sendo mais extensa. Né? Mais extensa. Não é só saber o que fizeram com ela. É a prefeitura olhar para aquele lugar e falar assim, opa, peraí. Mesmo que porque, dá licença, mesmo que porque acaba sendo um local fácil para ser outras vítimas. Facílimo. Né? Porque facílimo. Se é um carro que não vai ser um caso que talvez para quem fez não vai ser desvendado, eles vão achar que vão ficar dessa maneira e ali comete-se outro crime. E é uma região muito extensa, uma região de 9 milhões de metros quadrados. Nós vimos o helicóptero. É muito grande. Então, assim, abre-se um alerta para que... E, assim, é uma crítica que eu faço até o prefeito. Estive com ele, auxiliou a família a todo momento. Tem que olhar para aquele lugar. Sim. Por que não tem monitoramento, uma câmera de segurança? Não é o remediar. É o prevenir. É o prevenir. Né? Sim, prevenir para que isso não aconteça outras vezes, para que outras meninas não sofram o que essa menina sofreu. Sim. No começo, todo mundo dizendo, mas ela tinha envolvimento com o crime organizado. Eu propriamente dito, Fábio Costa, advogado criminalista, eu sei como o crime organizado funciona. Sim. Eu sei quem são as meninas que são aspirantes
a entrar no crime organizado. Sim. E ela foge completamente Esse roteiro. desse perfil de ser envolvida com o crime organizado. Com 17 anos, 2 horas com 2 condições para ir trabalhar, mais 2 horas com 2 condições para voltar, para ganhar um salário mínimo. Ah, sim. Não, ninguém vai me convencer que essa menina tinha um envolvimento com o crime organizado. Principalmente pela beleza, né? Ela é uma menina que tinha uma beleza muito extensa. Tinha beleza, tinha sonhos, a menina. Né? Se fosse alvo dela querer crescer, querer algo mais com o crime, ela não ia se prestar a estar dentro de um ambiente de trabalho, cumprindo CLT, né? 8 horas. E só me engano, eu não cheguei, lembrei de um detalhe agora, a última imagem que aparece dela num restaurante, ela levando, acho que ela estava levando uma marmita. Sim, tem uma imagem que tem ela uma tá imagem realmente que ela com uma mulher. Eu não sei se era para ela aquela marmita, mas assim, já passava das 22 horas. Sim. Entendendo? E ela, 23 horas e 21 minutos, essa menina estava na rua, indo embora para casa. Então ninguém vai me convencer. Uma possibilidade grande do pai indo buscar, não foi porque o carro estava quebrado. Uma fatalidade gigantesca. Então ninguém vai me convencer que ela tinha envolvimento com o crime organizado, porque foge completamente. E ela não tinha só sonhos. Porque uma coisa, eu falo porque eu tenho uma filha da mesma idade. Eu tenho uma filha de 17 anos. Assim, tem sonhos, mas ela, além de ter os sonhos dela, ela já estava executando os sonhos. Ela tinha um sonho de trabalhar com perícia, em IML, mas também estava voltada a alguma coisa para a área de estética. Não era só sonho, ela já estava ali, buscando, né? Buscando, trabalhando. Entendeu? Então eu acho que saber como tudo aconteceu, dar uma resposta. Sim. E quando a gente fala dar uma resposta para a sociedade, é a família, tá? Sim. A família. Porque a partir do momento que você dá uma resposta para a família, você dá uma resposta para a sociedade. É o rosto da sociedade naquele momento. Exatamente, para chamar a atenção do poder público para aquele lugar. E não é só para aquele bairro. É para que aquela cidade, de repente, opa, peraí, vamos rever como é que está essa situação aqui. Sim. E fazer com que essas pessoas que têm, de fato, o poder da caneta na mão, fazer com que, de repente, que eles olhem para uma determinada região com um pouco mais de carinho, porque nisso... olhar com carinho para uma região como aquela, você pode evitar outras tragédias como essa. Com certeza. Servindo de lição, de exemplo para outros lugares também. Nós estamos aqui com a Bruna Guimarães de Andrade, desejando boa noite. Fabrício de Freitas, boa noite, Fabrício. Um beijo para você, para sua família também. Forte abraço, obrigado por estar aqui participando junto com a gente. Ivanilza Rocha, de Carapicuíba, acompanhando a gente aqui também. Boa noite, galerinha, boa noite. Está acompanhando a gente aqui a Fabiana Francisco. Seja bem-vinda, Fabiana, boa noite aqui para a gente também. Carlos do canal Carlos Me Explica Isso, meu amigo de 500 mil só no Facebook, obrigado pela sua presença aqui junto com a gente, acompanhando e compartilhando aqui, parabéns pelo podcast e obrigado e convidado de peso que acompanho e admiro o trabalho. Obrigado, Carlão. Forte abraço para você, meu amigo. A Miriam Costa está nos Estados Unidos, hein, gente? Acompanhando a gente aqui também. Boa noite a todos. Ficou até mais tarde aqui para estar aqui acompanhando junto conosco também. A Martinha Carmo. Boa noite, Martinha, acompanhando a gente aqui também. E o privilégio que eu tenho, esse cara é um amigo, é um irmão, Osias Augusto, instrutor Ziso Augusto, está aqui, boa noite, passando para deixar o meu abraço e votos de sucesso ao programa. Êxito nessa missão, parabéns, muito obrigado, Osias, obrigado pela sua participação, sou seu fã, cara, ele é um cara extraordinário, tá aqui junto com a gente. Temos uma pergunta do Carlos, do canal Carlos Me Explica Isso, tá aqui também. Doutor, na sua opinião, dos casos que esteve presente, que o senhor esteve presente, qual o senhor achou que a mão da justiça não correspondeu à expectativa de pena? Essa é a pergunta que ele deixa aqui, antes da gente dar mais alguns boa noite. Eu não consigo falar para você um caso específico, porque geralmente esses casos, hoje, só se você me permite, hoje o meu escritório ele atua em todas as áreas do direito, né, e eu atuo especificamente, exclusivamente na área criminal. Né, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, especialista em Ciências Criminais, Criminologia Forense, e também pós-graduado e especialista no Tribunal do Júri. Onde essas pessoas se cometem os crimes de feminicídio, essas pessoas vão responder lá no Tribunal do Júri. Sim. E é muito difícil, porque no Tribunal do Júri, quem julga são os seus pares, é a sociedade que julga. Então você tem pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum jurídico. Às vezes você tem um advogado
mas muitas vezes, na hora de escolher os jurados, a gente acaba dispensando aquele que Sim. é advogado, acaba recusando. Então você tem profissionais de todas as áreas. Você tem pessoas com apenas que têm um ensino médio, você tem pessoas que eles têm doutorado. Eles têm que convencer essas pessoas, né, que essa pessoa ela é culpada. Geralmente nunca falha, geralmente eles condenam. Agora, a questão principal é a dose da pena. Sim. E aí tem que levar muita coisa em consideração. Falando do caso da Vitória, o Mike, por exemplo, é primário. Primário de bons antecedentes. E no tribunal do júri, na hora do juiz dar na dosimetria da pena, na hora da dose da pena dele, o juiz tem que levar em consideração que ele é primário. E dar a ele uma redução da pena. O juiz tem que levar em consideração a confissão dele, porque agora ele disse que não confessou mais. Mas se de repente no processo ele confessa, o juiz também tem que reduzir a pena dele, porque ele confessou, porque ele colaborou com a justiça. Então eu vejo assim, não é porque a mão não pesou, é porque cada caso é um caso. Eu tenho um caso muito emblemático, que é da menina Rihanna de Osasco. O vizinho entrou para furtar uma caixa de som, quando o pai sai logo na madrugada para trabalhar. A menina estava sozinha e ele entra na casa para abusar sexualmente da menina, com a desculpa de que iria roubar uma caixa de som, abusar sexualmente da menina e acaba matando ela a facadas. Já tinha um certo grau de antecedente e tal. Foi uma pena, assim, sensacional para a família. 75 anos. 75 anos. Acho uma bela de uma pena. Assim, lógico, se funcionasse. A gente tem que sempre falar aqui, né? Assim, pena nenhuma vai trazer Vitória Gabriela de volta, pena nenhuma vai trazer Vitória de volta, pena nenhuma vai trazer Lara Maria de volta. Essas pessoas podem ser, Felipe. Essas pessoas podem ser execradas em praça pública. Sim. Que elas não voltarão. Mas o que a família quer é justiça. E eu sempre explico para a família que o meu trabalho nesses processos não é vingança. Tá? Não é vingança. A família às vezes quer vingança, mas nós buscamos a justiça. E a justiça, como é que você dá uma resposta para a família? É elevando essa pena. Fazendo a gente sabe a pena máxima. A gente sabe toda aquela progressão de pena. Então, e assim, eu sei como é que funciona. Eu sei exatamente a conta de quem pega 75 anos, quanto ele vai ficar. Eu sei a conta de cabeça, quando ele pega 50, quando ele pega 30, quando ele pega 20. Por isso que eu sou muito, enquanto cidadão, tá? E agora eu falo não como advogado, como cidadão, eu sempre acho que a pena tem que ser maior mesmo. Sempre enquanto cidadão, a pena ela tem que ser maior. Ela tem que ser cumprida na sua integralidade, na sua totalidade. Sim. Parabéns. Tenho participado de algumas reuniões com o deputado Palumbo, né, também com outro deputado que é o Altair Moraes, que tem me ajudado, tem me dado sustentação para esse meu projeto. E assim, me coloquei à disposição deles, porque eles buscam exatamente isso. Sim. São projetos que visam o cumprimento total da pena. Porque 75 anos, ele não vai ficar 75. Ele vai ficar uma fração só disso. Então, você chegar e falar para a família, olha, aqui a pena é de 75 anos, ele vai ficar 75 anos lá. Provavelmente ele não volta mais. Vai trazer o seu ente de volta? Não vai trazer, mas assim, eu vejo uma entrevista que a Júlia deu essa semana, eu estava do lado dela, e ela falou, a gente não consegue viver o luto. Consegue viver o luto. Primeiro que está nesse turbilhão de informações em relação ao inquérito policial, mas o luto só se vive mesmo quando tem a sentença. Ali a família, eu acho que vai respira um pouco. Respirar, mas assim, é um caminho muito longo. Então eu vejo que o problema não é que a justiça não é feita. Em todos os casos, todos, em 47 casos, eram 46, com o da Vitória, 47 casos. Ninguém foi absolvido. Ninguém foi absolvido. Quando alguns advogados tentaram fazer algumas manobras, pediam um exame de insanidade mental para atestar que essa pessoa não estava bem das faculdades mentais,
quando pediram esse exame, assim, eu fiz a minha intervenção, conseguimos derrubar que essa pessoa não fizesse, né? Em outros casos, nós batemos tanto, inclusive na mídia, e esse laudo veio negativo, porque isso é muito benéfico. A pessoa que está presa e ela é atestada a sua saúde mental que não é boa, ela passa a não estar mais presa, ela vai para um hospital e fica internada. Sim. Entendeu? Então, assim, então eu vejo que... São algumas das manobras, né? É uma das manobras. Uma das. Então eu vejo que a justiça sempre foi feita. O problema é a questão de progressão, dá-se uma pena de 200, mas ele não pode ficar mais que 30, não pode ficar mais que 40. É bastante? É bastante. Mas às vezes o cara tem 20 anos, e aí pega uma pena de 40, essa pena de 40, mesmo que ele cumpra essa pena, ele sai com 60. A média de vida do brasileiro é 86, ele vai viver mais 26. Bastante, né? Entendeu? Então, assim, é isso. E aí entram as tais das progressões e uma série de outras questões a mais. Meu amigo Carlos, espero que a sua resposta tenha sido satisfatória. Arlequina, que nossa amiga Lene está aqui participando no YouTube junto com a gente também, boa noite. Bruna Guimarães colocando aqui, ó, excelente trabalho, doutor Fábio, parabéns. Alô Cícero Sebastião, meu parceiro, meu amigo, está aqui junto com a gente também. A doutora Miriam está aqui, ó. Tem que ter reconstituição e deve ter a participação do suspeito sem conversa, Beto Vaz. Francisco colocando aqui boa noite. Ed Monteiro, amigão, colocando boa noite também. A Ivanilda, é isso mesmo? Ivanilda está aqui participando junto com a gente também. Sou de São José da Tapera, no Alagoas. Seja bem-vinda, participando aqui junto com a gente também. A Irani Araújo esteve comigo ontem no evento da Polícia Penal. A Irani, obrigado, Irani, pela sua presença aqui junto com a gente. O meu boa noite é do coração, então seja bem-vinda, está aqui junto com a gente. Doutor Cleiton Sá. Perito criminal, meu amigo, também está aqui junto com a gente. Parabéns pelo programa, amigo. Abraço ao doutor Fábio Costa, que vem fazendo um excelente trabalho em prol das vítimas. Atesto e assino embaixo. Doutora Miriam colocando também parabéns, Beto Vaz e Adriana, pelo podcast. Doutor Fábio, parabéns. Uma aula de direito processual penal, doutor Cleiton Sá, colocando aqui, e vindo de você ainda fica mais forte ainda, já fica muito mais reforçado. A Irani colocou justiça para todas as vítimas, uma justiça severa para esses malditos, ela já é mais incisiva nas palavras. A Bruna também reforça, muito contente em ouvir esse posicionamento, doutor, e aplaudiu aqui, batendo palmas ao senhor. A Irani colocou justiça para todos esses casos terríveis. Boa noite, meu amigo Beto Vaz, tinha que ter prisão perpétua, concordo totalmente. O senhor falou do Palumbo, nós temos aqui um recadinho breve dele para o senhor, e logo na sequência também, daqui a pouco, um novo deputado que o senhor também citou. Vamos primeiramente o Palumbo, porque dele eu quero partir para um outro assunto que nós vamos falar aqui. Nós fizemos toda essa introdução e agora nós vamos para um bate-volta mais rápido, porque o nosso tempo já avança. Vamos ver o Palumbo. Fala, meu amigo doutor Fábio Costa, quero te parabenizar pelo projeto que você tem em ajuda às mulheres. Parabéns, você sempre lutando pelo povo, lutando pelas mulheres. Conte sempre aqui com o amigo delegado Palumbo. Tamo junto sempre e Deus conosco. Tive o privilégio, o prazer de conhecê-lo, e ele faz uma chamada do seu trabalho que o senhor faz sobre as mulheres. Tem uma foto que eu quero compartilhar, e dela nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Aí o senhor vai poder falar pra gente sobre o que é esse trabalho, que é justamente falando aí do atendimento gratuito. O atendimento gratuito que está aí, ó, mostrando aí o núcleo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. É uma pauta que eu defendo bastante aqui também para nós. Toda segunda-feira, das 10 às 12 horas, tem informação com o número disponível, que é o código de área 19 9725 5903, vamos de novo, 19 99725 5903. Você pode estar contatando aí e o senhor vai poder, primeiro, falar quem é o deputado Palumbo na sua vida e que tipo de trabalho é esse que o senhor está realizando, doutor? Esse é um projeto que eu lancei, eu sou de São Paulo, né, e em 2022 eu fui convidado pela Record para ser comentarista do programa Cidade Alerta Campinas. E o programa que é exibido todos os dias, de segunda a sexta, das 18. Tem fotos, inclusive, mostrando o doutor lá. Das 18 às 19h20, com o Orlando Pessotti, né? Ele me convidou e era
caso da menina Lara, estava assim, bem acentuado, como está esse da Vitória agora, ele me fez esse convite para ser o comentarista, e aí fiz grandes amizades, tá? Então, e sempre deixei claro para eles que eu tinha intenção de montar um projeto, né, de atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica, e eles me deram esse suporte no sentido de poder divulgar esse trabalho, né? Então, nessa parte, eles foram assim, muito parceiros comigo, e eu permiti que eu fizesse a divulgação para alcançar o maior número de pessoas possível. E comecei na cidade de Campinas. O atendimento ele é presencial, toda segunda-feira das 10 ao meio-dia. Que bacana. 100% presencial, 100% gratuito, né? Não tem nenhum tipo de remuneração. Tudo que eu absorvo desse projeto eu coloco no meu escritório para atendimento, né? Você tem, às vezes, mulher que quer fazer um boletim de ocorrência, a gente faz o acompanhamento. Você tem a mulher, às vezes, que quer pedir uma medida protetiva, a gente faz esse pedido. Às vezes tem mulher que já tem um processo que tem medida protetiva e a medida protetiva está sendo descumprida, nós atuamos também nesse processo. Então gera uma demanda muito grande e essa demanda eu coloco no meu escritório, num setor separado, né? Não tem nenhum custo para essas pessoas e todo o investimento é 100% meu. Não faço captação de recurso público. Não tenho patrocínio. Não tenho patrocínio, não quero patrocínio, é uma causa minha e eu vou avançando de acordo com como eu posso avançar, né? Eu comecei o atendimento, ele não era presencial, e hoje nós temos uma sala para atendimento. E esse atendimento, ele não é só... Hoje não consigo mais fazer ele só presencial, porque eu atendo praticamente o Brasil inteiro. Então, as pessoas entram em contato, a gente faz muito videochamada para atender essas pessoas. E esse número que tem não é um atendimento de WhatsApp, é somente para fazer uma triagem, só para um primeiro contato. Nenhum assunto é discutido pelo WhatsApp, nenhum documento é solicitado. É só uma informação, por exemplo, olha, se a senhora tiver um processo, leve pelo menos o número do processo. Ah, eu quero pedir uma medida protetiva. Tá, se a senhora tiver fotos, leva, tiver vídeos, leva, tiver testemunha, leva. Então já cheguei a receber pessoas lá, falar, tá acontecendo isso, tá aqui, assim. Você tem todo um conjunto probatório, dali direto para a delegacia. Que bacana. Boletim de ocorrência, medida protetiva. Então esse é o nosso trabalho. E aí eu falei com o Palumbo, e ele começou a me ajudar nessa questão de poder atender essas pessoas. Porque às vezes você precisa fazer o levantamento da ficha de uma pessoa e nada melhor do que um delegado de polícia para poder fazer isso. Então ele me deu todo um suporte, a televisão na questão da divulgação e ele no suporte para me auxiliar com informações. Bacana. Cara, eu preciso pedir agora com urgência que eu estou numa delegacia. Você conhece algum delegado aqui na cidade que possa me atender? Ó, só um minutinho. Ó, vai em tal delegacia que eu conversei com tal delegado, vai lá e atende. Então, essa foi muito importante. Ele tem sido um canal nessa parte, então. Tem sido um canal para viabilizar a questão burocrática, porque às vezes a gente esbarra numa questão burocrática. Sim. Às vezes, de repente, para fazer um simples boletim de ocorrência, infelizmente. Infelizmente, eu tenho mulheres que às vezes não conseguem fazer um boletim de ocorrência sozinha. Chega lá dizendo, olha, eu tentei fazer um boletim de ocorrência, porque eu tomei um tapa, e aí disseram que não vão fazer um boletim de ocorrência por causa de um tapa. Se fosse coisa mais grave, ok. Então assim, a gente não tem ali que mensurar nada. O funcionário público que está ali, ele tem que fazer o boletim de ocorrência, ele tem que fazer um juízo de valor ali. Perfeito. E hoje, assim, a gente, com o passar do tempo, né, com o nome que nós colocamos no mercado hoje, quando a gente chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, o tratamento é outro. Infelizmente. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas hoje a vítima de violência doméstica na delegacia, sem a presença de um advogado, entendi, é de uma forma, com a presença de um advogado, o tratamento é diferente. É outra coisa, é outra história. Não era para ser assim, mas infelizmente é. E eu tenho uma dúvida ainda, e tem um pessoal aqui mandando algumas perguntas aqui também, na sequência. Gente, a gente precisava de um programa de umas 3, 4 horas para responder todas essas perguntas aqui, verdade. Mas nós vamos aí aos poucos aqui avançando aqui. Ainda sobre esse tema da violência doméstica, nós escutamos muito sobre o aumento da violência doméstica do período de pandemia. Eu poderia até perguntar, olha, está numa crescente, como é que estão os atendimentos que o senhor vem fazendo? Essa relação, ela realmente existe? Diminuiu pós-pandemia? Como é que está isso aí, doutor, agora, nesse momento? Os números não param de crescer, infelizmente.
Nós tivemos um número em 2024 que em 2025 já tem 20% mais. Nós temos 3 meses no mês de 2025. Então, muitas pessoas acham que o problema da violência doméstica é um problema pandêmico, que veio na pandemia, porque as pessoas ficaram confinadas em casa e aí geram muitas discussões, porque está muito tempo confinada, aquela situação. Existe, né? Mentira pura. Sim. O Brasil é o líder de violência doméstica desde 2017. Não tem nada a ver com pandemia. Nada para se comemorar, né? Isso é um problema da sociedade brasileira, isso é um problema de caráter masculino. Tá? Não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com eleições, não tem nada a ver com um time de futebol. É um problema de caráter, um problema de legislação. Você pega a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha surge. Quando que surge a Lei Maria da Penha? Surge diante de uma tragédia. De uma senhora que foi agredida durante anos e anos e anos. O marido era professor de universidade, ou seja, um grau elevado de conhecimento. Nível cultural, né? Nível cultural elevadíssimo. Poder aquisitivo muito alto. Simula um assalto, dá um tiro nela, ela fica paraplégica e depois ainda tenta tirar a vida dela com choques elétricos. Ou seja, aí diante disso nasce uma lei. Lei Maria da Penha, muito linda. Hoje é a terceira lei mais falada no Brasil. Paralelo com tráfico de drogas e organização criminosa. São as 3 leis mais faladas hoje no Brasil. Só que você pegar a Lei Maria da Penha, não tem nenhum crime. Ou seja, tem só um crime. E esse crime é o descumprimento da medida protetiva. Sim. A Lei Maria da Penha, ela visa... Muitos homens acham, mas a Lei Maria da Penha ela é uma perseguição do homem. Não é, é um estatuto. Você não tem um estatuto da criança e do adolescente? Você não tem um estatuto do idoso? Você não tem um estatuto das pessoas com mobilidade reduzida? A Lei Maria da Penha é um estatuto. A Lei Maria da Penha não tem crimes ali previstos. A Lei Maria da Penha diz que se você bater em alguma pessoa na rua, você responde por lesão corporal, artigo 129. Só que se você agredir uma pessoa na rua e essa pessoa, você tem um convívio com essa pessoa, tiver uma relação familiar, isso é uma agressão dentro da Lei Maria da Penha. Se a agressão é contra uma pessoa simples, que você não tenha convivência, exemplo, a pena 3 meses. Mas se for Maria da Penha, 4 meses. Então a Lei Maria da Penha só dá esse plus para o aumento de pena. Você não tem um crime ali específico. Só tem um crime, que é o crime do descumprimento da medida protetiva. Está lá no artigo 24. Então você pega o crime descumprir uma ordem protetiva, uma medida protetiva, a pessoa comete um crime. Então, só rapidinho para explicar. A mulher, quando vai na delegacia, ela apanhou do marido. Na delegacia, ela consegue uma medida protetiva. Esse cara ele vai responder por lesão corporal, de acordo com a Lei Maria da Penha, certo? Uhum. Quando ele diz, aí a medida protetiva é dada para ela e ele não pode, por exemplo, ligar para ela. Quando ele liga, ele comete um novo crime. Ele continua respondendo. Ele continua respondendo pela lesão corporal e ele passa a responder por descumprimento da medida protetiva. Aí você pega a pena da lesão corporal, que por si só já é baixíssima, 3 meses, salvo engano. Se for normal, na Lei Maria da Penha, 5 meses. E o crime do descumprimento é uma pena que tem 3 meses. Mas essas condenações, ela é aplicada em quê? Qual é o grau? Bom, exemplo, ele pegou, passou por essa situação, foi até lá, e qual é o cumprimento dessa pena? Não então, na realidade é o seguinte, o que acontece? O cara bate na mulher, ela faz um boletim de ocorrência, ele vai responder solto na rua, pelo crime de lesão corporal. Por quê? Porque em regra, os crimes com pena até 4 anos, o regime é aberto. Se na condenação vai condenar no regime aberto, por que prender agora? Você está entendendo? Aí de 4 a 8, o regime é semiaberto. De 8 para frente é que a situação começa a ficar mais pesada, que aí o regime é fechado. Aí você tem um cara que agrediu uma mulher que vai responder por lesão corporal, tá? Uma pena baixíssima, não vai meter o cara na cadeia.
E aí você vem, ele comete um crime que descumpre a medida protetiva, isso é considerado um crime na Lei Maria da Penha, 3 meses. Ele pega 5 meses aqui, 3 meses. O cara continua na rua. Então, O cara continua na rua sem monitoramento nenhum. Agora tem uma alteração que os condenados por Lei Maria da Penha, eles terão que usar a tornozeleira eletrônica. Sempre defendi isso, sempre. A partir do momento que tem uma medida protetiva, esse cara ele tinha que usar uma tornozeleira eletrônica para se ter um controle. ele acaba sendo perigoso, né? Porque Quantas edifica vezes- que ele é perigoso. Quantas vezes, Beto, você não ficou sabendo, você não ouviu que a mulher foi morta e ela já tinha uma medida protetiva? Sim. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque nos últimos dias eu acompanho todos os dias dezenas de casos e infelizmente a gente acaba vendo isso, porque faz parte disso que a gente tem acompanhado hoje em dia. E justamente situações como essa, como o senhor discorreu tão bem agora aqui, falando justamente disso. Olha, ele saiu, estava com medida protetiva, foi lá e cometeu o crime e tirou a vida da mulher. Então, Sabe por quê? Porque você não tem uma pena que coíbe, você tem uma pena que encoraja. Tivemos um exemplo ontem, não foi? O senhor viu na televisão? Você Aquela tem, vítima? Você tem, por exemplo, agora, você acha mesmo que o cara que deu uma surra na mulher, que está respondendo por tentativa de feminicídio, que a pena é altíssima, você acha que ele está preocupado em descumprir a medida protetiva? nem um pouco. Você acha que ele está preocupado em cometer um novo crime chamado descumprimento da medida protetiva, onde a pena é 3 meses? Você acha que uma pena de 3 meses vai inibir um cara furioso, disposto a tirar a vida de uma mulher? Não vai. Então, assim, enquanto você não tiver uma pena restritiva Sim. de liberdade, não de direito, porque a medida protetiva, ela restringe os direitos, restringe o contato, restringe o acesso à mulher, mas a pena tem que ser restritiva de liberdade. Sim. Esse cara, a pena tem que ser um pouco maior. Então é um problema de legislação. Não tem nada a ver com pandemia, Sim. que ficaram confinados em casa. É um problema de caráter associado com um problema de legislação. Quando você não tiver uma pena severa, uma pena dura, você não vai coibir. Na verdade, acaba então nem sendo eficaz para a mulher, porque uma vez que o homem ele é agressor, uma vez que ele tem um distúrbio ao ponto de, né, oferecer para ela um perigo, ela acaba estando vulnerável a ele da mesma forma, e isso para ela não significa muita coisa, porque usando o exemplo de ontem, o rapaz tinha, né, ele tinha uma restrição para não se aproximar próximo da mulher, e ele estava dentro do próprio veículo com ela. Ela tinha uma audiência, não é isso? Então, assim, ela acaba não sendo protegida de nada e fica próximo, né? As medidas protetivas, elas são descumpridas diariamente. Eu recebo, eu tinha um número atualizado, mas eu acho que nós estamos, não completou um ano de projeto ainda, mas o número acho que era 232 ou 233 mulheres atendidas. Eu ouvi histórias escabrosas, assim. Então, assim, você não tem... as medidas protetivas, elas estão sendo descumpridas diariamente. E são vários fatores. Às vezes você atende eu atendi uma mulher, ela disse, olha, mas ele me bate de vez em quando, mas em casa não falta nada. Nossa. Não, ele é assim mesmo quando bebe. Aí chegou bem um dia, jogou um controle aqui, cortou aqui 6 pontos. E é normal. Mas, meu carro novo, ele pagou IPVA inteiro do meu carro. Sabe, então, assim, as mulheres, e o nosso objetivo Muitas lá... vezes desconhece o próprio direito, ou não. Desconhece. Na realidade, o que acontece? Quando você... Eu sempre faço questão de falar o seguinte, lá, o meu projeto não é para destruir casamento de ninguém. Acaba se desvalorizando. Não é para destruir casamento de ninguém. O que eu mais quero é que essas pessoas se resolvam e sejam felizes. Sim. Agora, você tem mulheres que você tem que desenhar para ela e falar, escuta, o que você está falando para mim agora, isso é uma violência doméstica. Sim. Atendi uma mulher e falou assim, o meu dinheiro eu pago as contas da casa, pago tudo, água, luz, aluguel, compra, tal. Tá, ele trabalhou o dinheiro dele. Ele usa porque ele tem um hobby de bicicleta. Isso é uma violência doméstica, Sim, isso é uma abuso, violência né? patrimonial. Sim. Então, assim, lá a gente tem que orientar as pessoas para que elas entendam que numa determinada situação que ela acha que é normal, Não é. ela está sofrendo uma violência.
Perfeitamente. Temos um recado, então, que esse é da Vanessa. A Vanessa, ela está aí sendo a porta-voz da família, mandou um recado de agradecimento ao doutor. Também, né, hoje eles estão lá, graças a Deus, né, no momento de mudança, né, estão saindo daquela casa, estão indo para um outro espaço. Teve vaquinhas nas redes sociais, um trabalho muito lindo. Falei com Carlinhos hoje, né, também, com todo o pessoal da família lá, com a Grazi, que tem me ajudado bastante também. E a Vanessa mandou uma mensagem para o senhor aqui, 40 segundinhos para a gente ver. Beto, tudo bem? Estamos aqui acompanhando o seu programa, parabéns pelo programa, tudo de bom. Hoje a gente está aqui na correria, né, que a gente conseguiu começar a fazer a mudança, então tá bem corrida aqui pra gente, estamos aqui ajudando meu pai, tá? Parabéns pelo programa mais uma vez, parabéns também, Dr. Fábio, por todo o empenho, por tudo que o senhor vem fazendo pela nossa família. Muito obrigada de coração, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, parabéns, Beto. Felicidades aí pelo programa, viu? Tudo de bom. Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês, que continue dando um suporte para vocês aí. Muita gratidão por ter, né, estar aqui acompanhando a gente, mandar esse abraço de agradecimento ao Dr. Fábio. Essa gratidão que vocês têm, ela acaba se envolvendo para nós que somos familiares de vítimas também. Quer falar alguma coisa, doutor, sobre isso? Não. Só agradecer, não só a ela, a toda a família, primeiramente pela confiança no nosso trabalho. O resultado não depende da gente, mas eu tenho certeza absoluta que eles sabem do meu empenho, sabem da minha competência, da minha capacidade, e eu só tenho a agradecer, né, a confiança deles confiarem, né, um caso desse tamanho a mim, então me sinto lisonjeado de verdade. Maravilhoso. Nós vamos aqui, depois das palavras aqui do doutor, vamos aqui com a Carla Santos, que está colocando: doutor, o senhor acha que a polícia sabe de muitas coisas e não quer falar para a mídia? Não ficar em cima e acabar atrapalhando? Virei sua fã. Parabéns pelo trabalho impecável. Ainda colocou um coraçãozinho aqui. Acho sim. Esse inquérito ele corre sob sigilo. Muita coisa eu tenho acesso, mas muita coisa eu sei. E é legal isso, legal no sentido de legalidade, está dentro da lei a polícia manter algumas peças, algumas informações em sigilo, até para não atrapalhar. Então, nesse momento, eu creio sim, que a polícia tem muito mais informação daquilo que eu tenho no processo. Érica Vieira Anselmo mandando um boa noite aqui. Jean, nós vamos entrar aqui, tá? Sua pergunta, ninguém foge das perguntas aqui não, nós vamos sim, eu vou fazer um compilado aqui, porque ele mandou 3 vezes o mesmo assunto aqui, né? Fabiana Francisco, doutor, sobre os laudos, há uma previsão? Não tenho previsão, porque a lei não estabelece uma previsão. Isso é uma pergunta que todas as pessoas me fazem diariamente. E os laudos? Era a minha pergunta que eu já tive que riscar aqui. A lei não estabelece um prazo determinado. A lei não diz o seguinte: olha, em caso de feminicídio, assim, assado, tal, o prazo é 30 dias. Não, a lei não... Lógico que a gente vê que esse é um caso de grande repercussão, e o delegado me disse que todos os laudos que ele pediu, todas as análises que ele pediu com a mais celeridade possível. Então eu acredito que, assim, está perto de chegar, mas a gente não consegue cravar uma data porque a lei não estabelece uma data. Isso não dá possibilidade de facilitar para ele? Facilidade nenhuma. Enquanto não tiver um laudo, uma contraprova, ele está preso. Ele está preso temporariamente, e a prisão temporária dele só vence no dia 7 de abril. E quando vencer dia 7 de abril, a autoridade policial pode pedir mais 30 dias. Então, risco dele ir para casa, nesse momento, zero. Fabiana Francisco, já falamos dela aqui. Cícero Sebastião, parabéns por esse projeto, que é o da proteção à mulher, né? Infelizmente, as mulheres sofrem muito e precisam de apoio. A doutora Miriam colocou: doutor Fábio, nós falamos do excelente Cleiton Sá, o melhor e excelente perito de São Paulo, para estar com você nesse caso da menina Vitória. O Jean disse que eu já vou colocar aqui. Boa noite a todos, Beto. Pergunta aí ao doutor Fábio sobre o áudio que o Michael mandou, confirmando que o carro dele tinha sido filmado. A polícia não foi capaz de descobrir para quem foi enviado. Incompetência, ela colocou aqui. Na realidade, a polícia não disse que não conseguiu. A polícia tem a informação de que ele mandou uma mensagem dizendo: meu carro foi filmado. Então, essa é a informação que nós temos, que essa informação estava no celular dele. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a polícia apreendeu 10 telefones celulares. E aí está esperando os laudos desses aparelhos para ver a geolocalização e a extração de dados desses aparelhos. Então eu tenho certeza absoluta que a polícia conseguiu identificar
a conversa no celular dele, porque ficaram sabendo por isso, mas a polícia sabe para quem ele mandou essa mensagem, com quem ele falou, porque quando os laudos vierem das operadoras, vai entregar tudo, o momento que ele fez. Então, não é, assim, nesse ponto, não é incompetência da polícia. A polícia tem essa informação, só não revelou para quem ele mandou a mensagem. Wilson Zasca, criminalista. Bora, Fabião, mandando um abraço aqui também. Meu amigo, Francisco Sebastião. Francisco Sebastião colocou que, na verdade, as punições devem ser cumpridas, as autoridades precisam fazer com que o infeliz pague a pena imposta. Luana Vilela, parabéns pelo seu trabalho, ela colocou aqui pra gente também. Vamos agora ao Jean Taylor. Calma aí, Jean. Por que ninguém desconfia do ex? Eles brigaram no mesmo dia e ele segue mulheres das fotos que falaram que era do celular do Maicon. Ele era ciumento, ela mandou mensagem para ex-ficante. Quem garante que não foi ele? Ele está perguntando. Aí vamos na sequência aqui, ele dá mais uma pincelada aqui embaixo. Pergunta para o doutor se o Maicon provar a inocência dele, porque ele foi o único que não teve chance. Depois assumiu o BO por medo. Por quê, né? Ele está perguntando aqui, fazendo às vezes aqui de investigador o Jean. E na sequência ele colocou aqui, ó. Ele se referiu ao Daniel ter filmado o carro dele. O Jean está colocando também. E na sequência, mais uma pergunta. Por que ninguém desconfia do ex? Eles brigaram no mesmo dia. Ele segue mulheres, né? Ele recopiou a mesma pergunta e colocou abaixo aqui. Você não acredita na possibilidade dele estar se referindo ao fato do Daniel ter tirado foto do carro dele e a polícia inverteu tudo que ele fala? Essa é uma pergunta que ele está colocando para o senhor. Fizemos um compilado aqui para juntar tudo. Na realidade, foi uma inversão das informações. Porque, na realidade, o Daniel tirou uma foto do carro do Maicon a pedido do investigador. Porque quando nas buscas, o Daniel fala com o investigador, olha, tem um carro aqui, eu acho que é suspeito e tal. E aí o investigador fala o quê? Manda uma foto para mim. Então ele tira a foto. Esse é um contexto. Agora, não tem informação nenhuma de que ela brigou com o ex no dia. A informação que nós temos no celular dela e dele, que foi apreendido, é que ela manda uma mensagem para ele pedindo para ele buscar no ponto de ônibus. Esse é o primeiro ponto. Ele mente, porque ele disse que viu a mensagem, mas dormiu, e aí 4 horas depois ele manda uma mensagem para ela e ela não responde mais. Só que aí depois ele vem à tona e diz, não, na realidade é que eu estava com uma outra menina, eu não quis falar. Tá, mas quem era a menina que você estava? E aí ele apontou a menina foi levada para a delegacia e confirmou que estava com ele. Então, assim, todas as pessoas que foram... todos os nomes que foram ventilados nessa investigação, todas essas pessoas foram ouvidas. Todas elas liberadas, menos o Maicon. Então, assim, teve prisões que não foram dadas, né? A do Maicon, sim, mas eu acredito que muita coisa mesmo, a polícia ainda não revelou. Entendeu? Então, assim, lógico, nesse momento, a única crítica que eu faço é em relação ao momento da confissão, da maneira com que foi feita. Novamente falando, completamente legal dentro da lei. Foi tudo como manda o figurino, mas do meu ponto de vista, meio fora do que poderia, para não abrir margem para poder, né, tantas críticas. Mas eu vejo que a polícia tem muita informação ainda e a gente pode se surpreender. Com certeza com a quantidade de informações. Perfeitamente, doutor. Arnaldo Azevedo é alguém que eu gostaria muito de tê-lo aqui no meu programa, eu já te falei isso, vamos combinar de vir aqui. Continua sofrendo após muitos anos da sua perda e eu queria mandar um abraço a você que está aqui acompanhando. Ele comentou aqui, boa noite, Beto, parabéns pelo bate-papo, obrigado você, meu amigo, quero um dia poder ter o privilégio de ter você aqui sentado junto com a gente nesse bate-papo aqui com a gente também. O Jean continuou comentando aqui, foi dela que falou a entrevista, né, no Cabrinho ex-namorado. A Arlequina, que é a nossa amiga Lene, está aqui, o Beto pergunta sobre o que ele acha sobre o caso da Karen de Ibiúna. O que falta porque eles não fizeram rastreio da torre de celular, o celular da Karen foi encontrado e falta de competência lá em Ibiúna. Nós trouxemos a família da Karen aqui, foi um programa gigante, extraordinário também. Ele não tem total propriedade por não estar acompanhando o caso, mas ele pode opinar alguma coisa sobre. Eu sei especificamente desse caso em relação à torre de celular, e é o mesmo problema que nós temos lá no caso da Vitória. É uma torre, uma herb, uma estação de rádio básica, uma que pega um perímetro muito grande. Então, por exemplo, no caso da Vitória, o delegado pediu a prisão do Gustavo, porque disse que ele estava perto do local onde ela sumiu naquele dia.
Mas, na realidade, você tem uma torre que pega Monitora. toda a região habitada ali. Então, qualquer pessoa estaria no local do crime. E quando ele fala local do crime, não é um local exato, é um local aproximado, porque a torre ela pega 10 quilômetros. Entendeu? Então, a questão da estação de rádio base serve para dar um norte. Porque, por exemplo, você está numa rodovia, você está pegando essa torre, e essa torre ela pega um perímetro. Conforme você caminha, você já não pega mais esse sinal dessa torre, você pega o sinal de uma torre da frente, e essa torre da frente vai pegando, e assim você vai avançando nas antenas. Então, no caso da Vitória, e no caso da Cara, é a mesma coisa. A estação de rádio base serve para você mapear aquele local, por isso que as buscas foram concentradas logo lá onde Imaginar um círculo de 10 quilômetros e ali dentro. onde o celular emitiu o sinal pela última vez. Ah, mas o ponto é exato? Não. Qual que é o ponto exato? É a torre. Onde ela está fixada. Só que o sinal emitiu, quando a gente busca o sinal do celular dela, ele dá exatamente embaixo da torre. Exatamente embaixo da torre. Ah, ela sumiu aqui? Não, ela não sumiu aqui. É que o sinal veio daqui. Sim. Só que aí dá... Tá, essa torre, qual é o perímetro que ela pega? 10 quilômetros? Então, abre-se uma busca de 10 quilômetros. O que nós buscamos e o que a polícia busca com a extração dos dados é a geolocalização do celular. Aí sim, aí dá um ponto específico. Por isso que é muito importante esses laudos, porque vai determinar onde essas pessoas estavam antes, durante e depois do arrebatamento dela. A geolocalização vai colocar as pessoas nos seus devidos lugares. No caso da Karen, foi totalmente destruído. Totalmente. O celular. No caso da Karen, o celular foi totalmente destruído. Totalmente. Segundo o relato da mãe, que eu conversei com ela, a perícia do celular dela não está sendo nem feita aqui no Brasil. Foi mandada para outro país, porque... Estados Unidos. Acho que, se eu não me engano, depois que o corpo dela foi encontrado, uma moça foi no local e viu um telefone totalmente destruído, porque não foi nem a polícia que achou. Foi essa moça, chegou até o local, o telefone estava totalmente destruído, o filhinho dela pegou, e aí foi quando ela acionou a polícia e entregou esse material para a polícia. Mas pelo fato de estar totalmente destruído, está tendo essa dificuldade de estar vindo essa perícia, e não foi feito aqui. A polícia encontra essa dificuldade, por exemplo, a polícia de Cajamar encontra a dificuldade que todas encontram. Porque quando você pede, por exemplo, você tem a quebra do sigilo telemático de uma linha telefônica da operadora X. Essa operadora X tem que mandar o relatório. Eles não cumprem o prazo. Não cumprem. O delegado pede 5 dias, às vezes espera 30 dias, aí cobra de novo, má vontade cobra de novo. Eu não sei se é má vontade ou se é o excesso de... Porque também, assim, diante de tanta tecnologia, eu não vejo assim que o excesso seja um problema, porque é simples, é uma linha. Qual que é a linha? Essa aqui? É uma ordem judicial? Qual que é o número da linha? Esse número. Está aqui o relatório total entrega. Então a autoridade policial às vezes fica de mãos atadas esperando esses relatórios, que são relatórios importantíssimos, que às vezes você consegue rachar, você consegue desvendar um crime de acordo com a localização do celular da pessoa. E esse rastreio, esses laudos, não vem só a geolocalização, vem tudo. Vem com quem a pessoa conversou. Por isso que eu acho que o Maico não vai ter que explicar muito bem a questão de meu carro ter sido filmado. Ah, meu carro foi filmado. Para quem ele mandou essa mensagem? Na verdade, como o senhor falou, né, de princípio, tem muita coisa que ainda precisa ser esclarecida. Eu creio que todos esses laudos que estão por vir vai conseguir, eu acho que, elucidar esse caso. Porque, na verdade, assim, ele nunca vai falar que ele confessou. Ele nunca vai falar. Por mais que ele tenha falado, que falou sobre pressão, a consciência dele sabe o que ele falou. E a verdade, eu creio assim, não existe crime perfeito. Não existe. Não existe. Pode demorar. Mas as evidências existem, as telecomunicações existem, e eles esquecem, né, que tem os aparelhos. E isso faz com que, por mais que demore, faz com que venha a resposta. Ele não vai conseguir mentir por muito tempo. Assim, eu aposto, falo com a família sempre, eu aposto muito nos laudos dos aparelhos. Dos aparelhos. Muito, porque aí as informações são precisas, aí não tem raio de 5 km, aí o ponto é exato, aí não tem como fugir. Só que isso depende de terceiros. Sim. Né? Uma boa vontade também. Depende da boa vontade, se
Você depende da matéria humana para fazer aquilo. Sim. Não é uma máquina que você coloca e ela te traz o resultado. Mas é verdade. Você tem que esperar uma ação humana de ir lá e apertar os botões para te trazer o resultado. E nisso a autoridade policial fica de mãos atadas e a família fica nessa angústia. E as pessoas, mas é uma incompetência da polícia e tal. Há incompetência na polícia? Há. Como há com médicos, com dentistas, com advogados, em todas as áreas tem a incompetência. Todas aí. E na polícia não é diferente. Isso eu não estou falando de forma pejorativa, não é novidade para ninguém. Né? Agora, tem muitas coisas que a polícia depende de terceiros e aí acaba ficando difícil. Deputado Altair Moraes manda uma saudação para o senhor, parabenizando os trabalhos aí do senhor aí também. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o deputado Altair Moraes, sou repórter do Cidade Alerta. Nós temos um quadro e entramos ao vivo no sábado, né? E toda terça e quinta com o chamado SOS Mulheres. Nós fazemos um trabalho para defender as mulheres, né? Violência contra a mulher. E o Fábio, o doutor Fábio, é um grande parceiro, um grande amigo, tem um trabalho muito sério em relação à proteção das vítimas, né? Em proteção das mulheres, que tem feito um trabalho de excelência. Fábio, conte comigo, conte com o nosso trabalho, eu conto com o seu trabalho também. Sei que você é um cara sério, que tem levado a sua profissão de advogado muito a sério, mas ajudando as mulheres, ajudando as vítimas. Crime de feminicídio, crime contra as mulheres. O Fábio tem sido realmente um expoente nessa área e tem o meu apoio como deputado estadual e como repórter do Cidade Alerta, tá bom? Fabão, um abraço, meu irmão. Fica com Deus, continue esse trabalho e vamos lutar pelas mulheres. Trabalho lindo, né? Tá na estrada, tava trabalhando ali. Tá na estrada, trabalhando. Muito O Altair tem um trabalho em relação à proteção das mulheres, né? Converso muito com ele a respeito disso. A gente precisa essa mudança tem que vir a partir deles, né? Eles que têm o poder de levar esse nosso trabalho, eles que têm o poder de levar para frente isso, fazer isso acontecer. O Altair eu conheci já há um certo tempo, a gente faz o Cidade Alerta junto lá em São Paulo também. É um cara maravilhoso, assim, um cara que está sempre disponível, uma agenda corridíssima, mas todas as vezes que eu ligo, eu precisava de uma informação, precisava disso, me ajuda com isso, o cara está sempre, e sempre fala, e está sempre me perguntando, escuta, tá tudo bem aí? Às vezes do nada ele liga e assim, tá tudo bem aí? Tá, por quê? Não, tô perguntando para você ver se tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, como é que tá o seu projeto aí? Cara, tem algum caso, está precisando de alguma coisa, está precisando de alguma informação? Então são pessoas que têm me ajudado a manter, tem me ajudado a manter esse projeto. Muito bacana, obrigado a participação aí do Altair Moraes, deputado estadual pelo estado de São Paulo, participando aqui junto com a gente também, compartilhar uma informação importante. Agora já podemos abrir isso, né? Conseguimos, junto à equipe do Cabrini lá, do Domingo Espetacular também, o caso da Natália que estava aqui, a gente compartilhou no nosso programa aqui também, falamos um pouquinho sobre, conseguimos e vamos fazer uma cobertura, e aí vamos buscar, se Deus quiser, justiça pelo Anthony, o filho deles de 14 anos, lá no Paraná. Parabéns aí para vocês, fiquei sabendo disso hoje, muito feliz, e parabéns também para a Record pela sensibilidade de ter coberto aí, abraçado esse projeto, exclusividade aí, se Deus quiser. Muito bom, gente, parabéns, vamos estar aí acompanhando junto deles também essa luta, fiquei muito feliz. Colocando aqui então a participação da Irani, que colocou pra gente, pergunta pro doutor Fábio o que ele acha da esposa do Michael. E aí, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta também, reforçando. Isso é quase como uma das últimas perguntas nossas aqui. Hoje foi anunciado que, inclusive, está sendo feita novas buscas na área. Por que tantas buscas, por que tantas diligências? Reforçando lá, encontraram um canivete, um tecido parecido de um vestido. Por que não encontraram da primeira vez? Não sei se o senhor já teve essas informações. Consegui coletar bastante coisa na internet hoje. Né? Só não vou reproduzir a matéria por ser de uma outra emissora, por respeito ao seu trabalho, mas eu trago a informação, então, de que aconteceu tudo isso e foi amplamente divulgado também. Isso ratifica o que eu disse, que a polícia tem muito mais informação do que aquilo que está sendo divulgado. A polícia não vai sair fazendo diligência sem uma informação. Né? Então, fiquei sabendo, falei com o pessoal da investigação hoje cedo, e eles disseram que iriam fazer essas diligências, né? E eu não entro muito em detalhes, não pergunto por quê, como, onde, por quê, eu espero só o resultado. Né? Amanhã, novamente, eu falo com eles, e aí, como é que foram as diligências? Alguma coisa encontrou?
está precisando de alguma informação, quer ouvir alguém, Uma coisa. o que acharam ontem. Então, assim, porque na realidade, essa oscilação de informações numa investigação tão complexa quanto essa é normal. Sim. Numa hora a polícia, de repente, achar que ele agiu sozinho, mas de repente a investigação avança. Não, acho que tem mais participação de uma outra pessoa, ou duas, ou três. Então, essa oscilação é muito normal, isso não é incompetência. Né? A minha dúvida, ela reforçando, antes do senhor dizer também sobre o que acha da esposa, não sei se o senhor pode até falar sobre isso, claro, mas, falar. Mas por que tantas diligências ao mesmo local? E por que não foi encontrado todo esse material numa primeira vez, por exemplo? Porque esse material pode ter sido colocado lá depois. Para confundir. Tem essa via. Em relação à esposa do Mike, muito se falou dela, mas num primeiro momento, quando ele disse que estava com ela no dia, a autoridade policial achou que ela viria como mulher dele. O que vocês acham que ela iria falar? Mas lógico, eu estava com ele. E ela vem e disse, não, eu não estava com ele. Eu estava na casa da minha mãe e mandei uma mensagem para ele, está aqui no telefone. Então colaborou desde o início. E aí tinha essa suspeita. E essa semana, eu acho que foi veiculada na todos os jornais, que eu compareci na delegacia juntamente com a família, para saber como é que estavam as investigações, para saber como é que o andar das diligências. E aí nós tivemos a informação que a esposa do Michael está 100% descartada. Neste momento. Até ver as outras Neste momento. Sim. Ela não é indiciada, ela não é averiguada, ela não é suspeita. Ela é uma pessoa que tem que se manter próxima da lei. Não é uma pessoa... Essas pessoas que foram averiguadas, essas pessoas têm um compromisso moral, não tem nenhuma ilegalidade, mas tem um compromisso moral de se manter por ali. Sim. Né? Qualquer pessoa que de repente se ocultar desse lugar por uma questão não justificada levanta uma certa suspeita. Então ela descartada, mas tem que permanecer. E quando eu digo descartada por hora. Por quê? Porque de repente hoje nessa diligência pode de repente ter uma informação de que coloque ela na participação do crime. Então, mas por hora, a última informação que eu tenho hoje, quinta-feira, 20 horas e 25 minutos, é de que ela está descartada. Perfeitamente, doutor. A Bruna colocou pra gente aqui, doutor Fábio é muito didático em suas explicações, excelente para nós leigos entendermos toda a situação. Obrigado também, agradeço, porque foi através da gente aqui que ele conseguiu trazer todos esses esclarecimentos, inclusive para nós, né, Bruna? Obrigado mesmo. A Arlequina, que eu chamo, a Arlequina aqui, mas é a Lene para nós lá nas redes sociais, né, Lene? Doutor, fizeram perícia na casa vazia, mas fizeram buscas na casa nova, onde o Maicon mudou. Eles fizeram limpeza na casa, mas com certeza ficou muitos vestígios, né, nos móveis da casa, roupas que eles usaram no dia do ocorrido também. Ela está fazendo só mesmo um comentário aqui para o senhor. O doutor também esteve participando do Beto Ribeiro, né, esteve acompanhando a família, inclusive nos esclarecimentos, né, nossa meta é ser um dia Beto Ribeiro, parabéns pelo trabalho brilhante que ele faz. Amigo queridíssimo, assim, fiz muitos casos com ele. A família esteve lá na terça-feira, na parte da manhã. Eu até iria junto com a família, mas... Tem fotos ali, né? Participando ali. Essa é sua. Por um compromisso lá na Record, eu não consegui comparecer de manhã, mas quando eu saí, eu fui direto para lá, bem pertinho. Até um amigo bem querido, traz muita informação, né? E tem muita informação do caso. Né, você vê que assim, é que vocês têm um dom, né, de levantar assim, essas informações. Não, assim, quando você vê que ninguém sabe nada, de repente o cara chega com um monte de informação, eu falei, como você conseguiu isso? Como assim, né? E aí são as fontes, né? E a nossa meta é um dia chegar perto do que é aquele homem ali. Eu participei, inclusive, junto com ele, já também, né? Na época, quando tudo isso aconteceu, junto conosco também. Gente, ó, eu sei que vocês querem muito mais participação aqui, mas nós temos que entregar, né? Precisamos, senão o presidente já demite a gente aqui, manda a gente embora, né, Adriana? Sim. Adriana, antes que você faça o seu agradecimento, tem alguma pergunta específica que você gostaria de falar? Não, falamos sobre isso, mas queria abordar, ou todo o tema foi abordado aqui, falamos sobre tudo hoje? Na verdade, as perguntas que eu iria fazer já foi esclarecida, tá? Desde o princípio que o senhor começou a relatar, já foram... Aqui está meu papel, né?
Colinha, gente. Cola. Adriana. Com as perguntas, mas assim, Só eu não tenho cola, hein? Mas aí é preparo, né? nós estamos aprendendo. Um dia nós chegamos lá. Na verdade, assim, ele vem muito bem preparado, né? Parece que até adivinhou as perguntas que nós iremos fazer, mas eu sei que é já devido ao caso que se prolonga. Então, o senhor já tem, né? Os questionamentos, também tem as respostas. O que cabe a mim, né? Como sou mãe de vítima também, dizer para o senhor que parabéns pelo seu trabalho, né? Vou, assim, enaltecer, porque o senhor não é vítima, mas a forma que o senhor se coloca à disposição, né? Porque, assim, muitas das vezes a gente só passa a ajudar quando a gente sente na pele, né? Quando a gente passa. Eu mesmo passei a vivenciar isso depois que teve esse ocorrido comigo, né? Que aí eu comecei a sentir verdadeiramente a dor. Que é normal, Sim. É genuíno isso, né? Sim. Você não se engajar por uma causa e você só se engajar depois que você tem aquela dor. Isso E aí aceitável. então, só que isso já muda o leque da mente da gente, por quê? Pessoas como o senhor, que graças a Deus espero que não venha a passar, porque é doloroso, como o senhor falou, o senhor acaba entrando, vivenciando com a vítima, né? Porque entrar nesses casos, 42 casos, cada um de uma forma 47. 47, desculpa. 47 casos, cada um de uma forma, mas a dor acaba se tornando a mesma. Né? A dor se torna a mesma. Então o senhor acaba um pouco se doando para isso. Um pouco não, né? Que o senhor falou que vai dormir meia-noite, né? 3 horas da manhã. São 47 famílias destruídas. Sim, e às vezes dos dois lados. Porque Pois às vezes a família do Michael também, pai e mãe, não tem culpa nenhuma. Sim, então você destrói uma família de um lado e destrói a família do outro lado. Sim. E assim, eu atribuo esse meu preparo, não estou dizendo preparo didático, que eu acho que isso a gente acaba acostumando, faz isso todo dia, então por obrigação tem que fazer bem. Mas esse meu preparo com a quantidade de informações que eu tenho de um caso é porque a gente se entrega de verdade. Sim. Né? Porque quando... No meu escritório tem um setor específico, porque eu também não consigo ficar toda hora na delegacia ligando. Então eu tenho um núcleo dentro do meu escritório que faz a apuração dessas informações e vai me municiando dessas informações, porque eu tenho a obrigação de levar a informação para essa família. Sim. O meu papel dentro desse inquérito policial não é dar entrevista. O meu papel dentro desse inquérito policial não é ficar batendo na porta da delegacia e cobrando. Meu papel é ter acesso à informação, cobrar quando eu puder cobrar, mas eu preciso pegar essas informações e traduzir para uma família. E às vezes a família não tem conhecimento técnico jurídico nenhum. Não. Olha, de repente, um documento, doutor, e eles me mandam mensagem todos os dias, e assim, e tá liberado mandar mensagem qualquer hora do dia e da noite. Sim. E eu sempre respondo, falei que o seu Carlos hoje era 7 horas da manhã. Doutora, me falaram que surgiu um documento chamado tal. O que é esse documento? Tem que traduzir isso para ele. Então, esse meu preparo de quantidade de informações eu atribuo a nossa dedicação a todos os casos que a gente pega. E isso é gratificante. Estou encerrando já, tá? Isso é gratificante. Sabe por quê? Porque o judiciário, a legislação, são poucos que se doam, como o senhor se propõe a ajudar. Infelizmente, o nosso, vamos colocar assim, nosso estado, quem está lá em cima, que assina, como o senhor falou, eles não fazem tanta questão. Não fazem tanta questão. Igual o senhor falou, o senhor se propôs, o senhor abriu um espaço para receber essas famílias. Vamos lá, nós que somos vítimas, o senhor sabe, não sei se o senhor sabe, nós não temos esse respaldo. É engraçado que, assim, a família de quem cometeu, eles têm todo o respaldo. Eles têm todos os respaldo. Todo. Eles têm a polícia que ajuda, já querendo ou não, tem que manter a integridade física. Eles têm psicólogo, eles têm tudo. Mas nossas famílias são vitimizadas, nós não temos esse preparo, nós não temos esse respaldo. Por isso que esse projeto, principalmente o projeto do Palombo, o Apoio, do Altair, é para ter o atendimento às vítimas, a gente olhar. Sim. Estão preocupados agora porque, mas a mãe do rapaz que está preso vai ter que ser revistada, mas foi ele que colocou a mãe dele nessa condição. Sim. Sabe, enquanto as pessoas estão pensando na mãe do cara que está preso, eu estou pensando na mãe que perdeu o filho, porque a mãe do cara que está preso, ela pode ir lá e ver o filho, e a mãe que perdeu o filho?
Isso, é por isso que eu levantei com o senhor. Porque, assim, tanto eu como o Beto, que somos vítimas, infelizmente, nós passamos por isso. Nós passamos. O do Beto tem 8 anos, mas não é diferente. Não é diferente. O meu caso tem 2 anos e vai fazer 3 meses. Muitas pessoas se preocupam com o coitadinho do filho que pegou uma sentença, mas ninguém se preocupar com a Adriana que perdeu o Cairon. Então, assim, eu acho que as pessoas tinham que olhar um pouco mais como o seu olhar foi, de ter uma sala para saber como é que a mãe das vítimas estão, quais estão sendo os acompanhamentos que eles estão tendo. Muitos têm condições de ter um psicólogo, muitos têm condições de ter uma verba para se manter, mas muitas mães perdem os filhos, mas ela tem que ser guerreira no outro dia de levantar e trabalhar. Por isso que, né? Adriana, sempre, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, assim, a gente, enquanto esse meu papel de advogado e também de comunicador, né, com essa responsabilidade que eu tenho de às vezes estar na frente de uma câmera falando para 30 milhões de pessoas, eu sempre falo, cobrem seus deputados, cobrem as autoridades, Sim. cobrem as pessoas que são responsáveis por isso. Eles é quem podem mudar. Ficar só reclamando não vai resolver. Não. Por isso que eu sempre falo, cobre o seu deputado, sabe? O ano que vem tem eleição, cobre o seu deputado, vota consciente, vota direito, porque assim, se a mudança não vier de lá de cima, aqui embaixo é reclamação toda hora e sempre. Aqui embaixo a mudança não parte daqui de baixo. Aqui embaixo só vai mudar se em cima autorizar. Perfeito, muito bom a sua participação. Antes do senhor olhar para aquela sua câmera ali, dar aquele abraço e beijo para todo mundo que está acompanhando, deixa eu agradecer algumas pessoas também aqui. Já fiz o meu agradecimento a todos vocês. Pessoal, vou pedir para vocês, sigam, tá? @Dr. Fábio Costa, é isso mesmo, é Fábio Costa. O Instagram? Isso. É DR de doutor, _ tracinho embaixo, Fábio Costa. Fábio Costa, DR_ Fábio Costa. Sigam o doutor, que ele tem um trabalho massivo, muito bom, sendo realizado também nas redes sociais aí para que você possa estar acompanhando. Siga também o nosso Ovision, que é a distribuidora dos nossos conteúdos aqui também, aqui junto com a gente. Então convido vocês a estarem acompanhando. Sigam o nosso podcast Superação, que está aí começando, mas já vem bombando, graças a Deus. Fico muito feliz. A maioria do pessoal que está aqui também já me segue, acompanha também, mas Beto Alberto _Vaz, segue lá também, e a gente está convidando vocês aí a fazer essa participação junto conosco, porque não somos ninguém sem essa participação de vocês aí. A Bruna colocou parabéns, Beto, a Arlequina, que é a nossa amiga Lene também, parabéns pelo trabalho de vocês, Deus ilumine a vida de todos vocês, parabéns e muito sucesso. E parabéns, doutor Fábio, excelente profissional. Cícero Sebastião aqui, o nosso parceiro Francisco Sebastião, participando aqui. Alô, meu amigo, parceiro de novo. Parabéns, Beto, parabéns ao doutor. Pelos esclarecimentos, e a Adriana com clareza em seus comentários. O nosso parceiro Chico, forte abraço, irmão do Cissão, está aqui participando junto com a gente também. Muita gratidão a todos vocês. Doutor, o espaço é seu, fique à vontade para que o senhor possa aí dar os seus agradecimentos às pessoas que estão te acompanhando. Maravilha. Quero agradecer o convite que o Beto me fez. O Beto que passou por uma situação a qual o país hoje está vivenciando em relação a uma tragédia. Mas quero agradecer, Beto, esse convite, por poder participar, por poder vir aqui trazer essas informações, poder falar não só desse caso Vitória, mas de uma maneira geral, falar também desse atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica. E eu sempre falo que essa história de que em briga de marido e mulher não se põe a colher, isso não funciona mais. Então, se você, esse projeto que eu tenho de atendimento às mulheres, se você sofre violência doméstica, esse projeto é para você. Se você não sofre uma violência doméstica, esse projeto também é para você. Então, qualquer tipo de violência que você tome conhecimento, faça denúncia. E eu vou fazer aqui um apelo, mais uma vez, fiz anteriormente, vou fazer agora. Cobre os seus deputados, cobre os governantes. Vamos cobrar os governantes, porque se a mudança não vier de cima aqui, a gente sempre vai ficar de mãos atadas. Obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado a todos aqui pelas mensagens. Desculpa não poder responder todas, mas o Beto deixou aí o meu Instagram. Quem quiser pode chamar no meu direct, eu mesmo respondo, não tenho terceirizado respondendo, eu mesmo faço questão de responder. Beijo no coração de todos. Obrigado, doutor, mais uma vez. Adriana, obrigado, minha comentarista, minha parceira de luta, de caminhada, de jornada. Doutor, obrigado mais uma vez, parabéns pela sua humildade, parabéns pela sua destreza, pelo nível de esclarecimento,
se comprometeu a estar aqui conosco, veio de uma aula, né, de conhecimento, e não só aula de conhecimento, mas amor ao próximo, calor humano, projetos sociais, uma vastidão que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira discorrendo sobre o assunto. Vou Então, voltar outras vezes. muito grato, que sejam outras oportunidades para Maravilha. enaltecer ainda mais o seu trabalho e que não seja, infelizmente, com grandes tragédias como tem sido e como foi assim que a gente acabou se conhecendo. Mas, Deus parabéns. sabe tudo. Pessoal, para você que está em casa acompanhando, toda quinta-feira às 19 horas estaremos juntos, com a gratidão aí ao nosso suporte, né? A Hortência está aí junto com a gente também. Mesa de som com o nosso Rafael Soeri, o mestre, nosso presidente Lizardo. Nossa gratidão. Obrigado.